Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de recuperação judicial que está crescendo a cada dia que passa aqui no Brasil. Você vai ver que o preço do glifosato subiu, um herbicida largamente utilizado. Vamos falar do mercado de fertilizantes, vamos falar da Mosaic. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar da pecuária de corte e a taxação americana. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de RJ, recuperação judicial, que está crescendo a cada dia que passa no nosso país. As recuperações judiciais no agronegócio brasileiro alcançaram 389 solicitações no primeiro trimestre deste ano, com aumentos de 21,5%, em comparação com o trimestre anterior e de 44,6% no comparativo anual, segundo dados que foram divulgados pela Serasa Experian. Os produtores rurais que atuam como pessoa física, eles registraram o maior número de pedidos, com 195, ante 140 no trimestre anterior, e 106 registrados um ano antes. O chefe do agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, ele avalia que a alta nas solicitações, ela reflete um momento financeiro mais desafiador, influenciado por oscilações nos preços das commodities, por uma oferta de crédito mais criteriosa. Muitos produtores enfrentam custos altos, prazos longos, para receber maior exigência de garantias e dificuldades na rolagem de dívidas, fatores que pressionam o caixa e reduzem as margens para manobras. Os números de recuperação judicial têm baixa representatividade frente aos 1.400.000 produtores rurais que tomaram crédito nos últimos 2 anos. Já os produtores que atuam como pessoa jurídica no campo registraram 113 solicitações de recuperação judicial em março contra 110 no quarto trimestre de 2024 e 86 no primeiro trimestre do ano passado. A análise dos segmentos feita pela Serasa Experian mostrou que os segmentos criação de bovinos e cultivo de soja concentraram o maior número de requisições, com 42 na criação de bovinos e 59 no cultivo da soja no período. Isso de janeiro a março. E agora vamos comentar do mercado de fertilizantes no Brasil. E nós vamos falar de uma das principais empresas do mundo, que é a Mosaic. A Mosaic, uma das líderes do mercado global de fertilizantes, acredita que o impasse tarifário entre os Estados Unidos e outros países, como Brasil e Rússia, pode ser solucionado com negociações consensuais. E de acordo com Eduardo Monteiro, que é o Country Manager da Mosaic, a companhia não emite nenhuma opinião específica, mas espera que prevaleça o bom senso entre ambas as partes na ausência de soluções. O maior prejudicado será o agricultor brasileiro. A Mosaic inaugurou agora uma nova fábrica no Tocantins, onde investiu 400 milhões de reais, com o objetivo de fortalecer a presença na região do Mato Piba,
que abrange Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia. E com a instalação, a Mosaic amplia o atendimento até o Vale do Araguaia e norte do estado de Goiás. Segundo o Country Manager da Mosaic, no Brasil, a região do Mato Piba já é responsável por cerca de 20% do consumo de fertilizantes no país, enquanto a média de crescimento nacional é de 2%. A região cresce cerca de 4% ao ano no consumo do produto. A Mosaic destacou que as questões geopolíticas interferem diretamente na vida do agricultor brasileiro, já que o país importa mais de 80% do fertilizante que consome. Além do impasse tarifário, o executivo da Mosaic citou as guerras entre Rússia e Ucrânia, e Israel e Irã. E dentro desse contexto, sempre falamos para o agricultor administrar o seu negócio, olhando a perspectiva de gestão de risco, olhando a sua matriz de fornecimento, trabalhando com fornecedores confiáveis e antecipando-se a movimentos. O produtor não deve deixar a compra de fertilizantes para a última hora, pensando na proximidade da safra de verão. Já para a safra de inverno, o tempo maior abre espaço para que o produtor elabore o seu planejamento com muito mais calma. E agora vamos comentar do preço do glifosato, um herbicida largamente utilizado no nosso país. Nos últimos 3 meses, o preço do glifosato, o herbicida mais consumido no Brasil, subiu mais de 14% lá na China, que é a principal fornecedora desse produto para o mercado brasileiro. Segundo Jefferson Souza, que é gerente de inteligência de mercado, ele disse que essa alta é uma resposta natural à dinâmica de oferta e demanda, após um período de preços muito baixos. O glifosato ele chegou a ser negociado próximo a $13 o quilo entre 2021 e 2022. E neste início de ano, os preços estavam na faixa de $13,10 a $13,20 o quilo lá na China. O aumento dos preços reflete uma demanda crescente, com o Brasil importando 70% a mais de glifosato no último ano, o que sinaliza uma oferta chinesa menos abundante. Contudo, diferente dos fertilizantes, cujos preços domésticos no Brasil reagem rapidamente a variações internacionais, os defensivos agrícolas têm uma dinâmica muito mais lenta de ajuste no mercado interno. Para o produtor rural que está planejando a próxima safra, essa informação ela é crucial, já que cerca de 40% da demanda por defensivos, incluindo herbicidas, fungicidas e inseticidas, ainda está aberta para o período. No caso específico do milho safrinha, estima-se que 80% da demanda por defensivos ainda esteja por definir e as relações de troca entre milho, soja e glifosato continuam favoráveis para o produtor. Por isso, o especialista de mercado Jefferson Souza, ele reforça que entender esse movimento de preço é fundamental para evitar margens apertadas causadas por decisões equivocadas no início da temporada agrícola 25-26. E agora você vai ver que o mercado do boi gordo terá efeitos imediatos, caso a taxação de 50% prevaleça sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Apesar das tarifas entrarem em vigor a partir somente do dia 1º de agosto, que está próximo, os efeitos dela chegaram primeiro. Diversas plantas frigoríficas exportadoras
adotaram uma maior cautela para o preenchimento das escalas de abate devido à diminuição do fluxo de venda, o que fez muitos saírem de compras. As plantas frigoríficas que atendem o mercado interno também recuaram na procura de animais, pois houve uma sobreoferta de animais à linha de abate. E com isso os preços sofrem com uma pressão de baixa e apesar dos esforços do governo e também de entidades representativas do setor, a expectativa de curto prazo é de sustento dessa pressão. O movimento de pressão de baixa nos preços do boi gordo permaneceu agora, durante a semana passada, em quase todas as praças monitoradas. O destaque ficou para São Paulo, que recuou 1,4% na comparação diária, sendo precificada na casa de R$ 295,62 por arroba. No mercado futuro, a B3 encerrou o pregão em cenário otimista. O contrato com vencimento para setembro avançou 2,69% na comparação diária, sendo negociado a R$ 315,75 por arroba. E agora vamos falar um pouquinho da importação de fertilizantes pelo Brasil. O acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã e a retomada da produção de nitrogênio no mercado egípcio e iraniano trouxeram alívio para os preços da ureia no mercado brasileiro. E esse cenário, segundo o relatório semanal de fertilizantes da Stonex, empresa mundial de serviços financeiros, impactou na redução dos preços de CFR da ureia no país. A queda ela foi observada de aproximadamente $30 por tonelada do insumo, o que representa uma variação de pouco mais de 5%. E isso indica que a indicação das tensões do Oriente Médio contribuiu para fortalecer os sentimentos baixistas no mercado. E diante disso, a atenção dos investidores agora está voltada para a Índia, onde os importadores buscam fertilizantes para abastecer o mercado asiático. A demanda por adubos segue aquecida no país e por isso a Índia anunciou recentemente uma nova licitação para importação de ureia. Pelo menos é o que aponta o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Thomas Pernias. Na última licitação, os indianos não conseguiram adquirir o volume desejado, uma vez que a negociação ocorreu durante a escalada das tensões no Oriente Médio. A volatilidade dos preços, somada à cautela dos fornecedores, dificultou a aquisição naquele momento e agora a Índia volta ao mercado em busca de cargas de ureia para abastecer a demanda doméstica. Contudo, essa nova tentativa de aquisição ocorre em meio a um cenário complexo. A oferta mundial de nitrogenados continua apertada, com as exportações chinesas ainda limitadas, e existem dúvidas no setor, especialmente quanto ao rumo da política comercial americana nas próximas semanas. Dessa forma, o relatório da Stonex indica que os investidores estão atentos à licitação indiana como referência para a formação de preços e compreensão do cenário setorial. No Brasil, essa queda nos preços da ureia representa uma boa notícia para os importadores. As importações de nitrogenados costumam crescer ao longo do segundo semestre, à medida que os compradores brasileiros intensificam as aquisições, distintas principalmente à safrinha de milho 25-26. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios,
e vamos falar da pecuária de corte e a taxação americana. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco. O Ronald é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre pecuária, sobre produção de carne, sobre essa situação, essa nuvem escura que está passando sobre o país com essa taxação americana, que lá no fundo, essa taxação ela veio por muita conversa. Falaram demais e deram bom dia a cavalo, coisa que não poderia ter falado. Então tem coisas que a gente tem que ficar quieto. E agora está num clima péssimo. E a pecuária, e não só a pecuária, como basicamente tudo, vai ter consequências. E a pecuária é uma delas. Inclusive já tem uma série de frigoríficos que exportam para os Estados Unidos, já deram férias ou mudaram toda a programação. Navios que estavam indo tiveram que voltar ou vender para outros países. Enfim, vira uma bagunça geral. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar, sobre a pecuária de corte com essa taxação americana. Bom dia, Ronald, tudo bem? Bom dia, Antônio. Você está com a voz aí, a gripe, né, chegando aí? Não, falando demais, a gente fala demais e pega esse tempo seco, então hoje deu uma piorada. Cuida aí, deixa que eu vou conduzir os números aqui e vou trazer de fato o que é os números, tá, Antônio? Uma coisa é você olhar a taxação e acreditar que ela tem um problema de curto prazo. Se nós não solucionar isso, esse problema ele vai causar aqui uma inflação de alimentos, muitas vezes pensando que o custo do combustível vai subir, o dólar muitas vezes já subiu aí 10, 12 centavos, era um dólar de próximo a 5,44, 5,43, hoje é um dólar de 5,60 próximo, 5,60 e 5,57 fechou aí o último pregão do dia. Mas vamos cá, vamos pegar números. O Brasil produz hoje em torno de 11 milhões de toneladas de carne. Dessas 11 milhões, 35% é para exportação. O que representa os Estados Unidos olhando para a nossa exportação? Os 35%. Então pega 35% que vai para exportação. E desses 35%, uma parte vai para os americanos. Perfeito. Vamos arredondar. Se depende da fonte, você olha, tá 13, depende da fonte, você olha, tá 12, mas vamos trabalhar aqui com 12, número redondo. 12% da nossa carne vai para os Estados Unidos. Opa, 12% da exportação. Dos 30. Dos 30. Quer dizer que, em números, em tonelada, eles já exportaram até o atual momento 181 mil toneladas. Perfeito. Eles vêm crescendo no primeiro semestre. Eles têm uma cota aí que eles podem exportar sem nenhum tributo, que é em torno de 65 mil toneladas. Eles bateram isso no segundo mês do ano. Perfeito. Seguindo nessa linha, os Estados Unidos tende a diminuir a sua exportação no segundo semestre. Esse volume que eles exportam por ano, até meados de julho, eles exportam em torno de 8%. Então, se é 12%, falta 4%. Tá, o que representa isso da nossa produção de carne, Antônio? Em torno, se você pega agora os 12% e joga sobre os nossos 11 milhões de toneladas, isso representa em torno de 2,2% da produção total de carne no Brasil. Então, se você pega 2,2% e joga isso no mercado brasileiro, nós estamos falando aí de 10 para 11 dias de consumo brasileiro. Opa, vamos melhorar. Se você distribui isso em outras cadeias, então a notícia ela é baixista e o preço caiu. Boi caiu em torno de Cadô-Cepé, Mato Grosso de Cadô-Cepé, São Paulo, caiu em torno de 8%. No atual momento que eu falo, você é 7,4%. Bezerro caiu em torno de 2% no mês. Se você pega no mês, o boi está caindo isso. A Bolsa teve um movimento mais especulativo. Muitos usaram de oportunidade. Era um boi para outubro a 340. Era um boi para novembro a 345. Esse mesmo boi outubro chegou a estar sendo operado a 310. No dia que eu falo aqui com vocês, esse boi, Antônio, está próximo a 315. Já subiu R$5. Opa, porque o mercado entendeu. Historicamente, Antônio, segundo semestre, nós temos menos ou mais fêmea sendo abatido? Aí, nesse caso, vai ter menos. Menos fêmea abatido. Opa, historicamente, dentro de setembro e outubro, as fêmeas, olhando para o Mato Grosso, que entrega esses números mensalmente para a gente, esse número vem para casa dos 35%. No mês de junho, o abate de fêmea no Mato Grosso, 52% dos animais que foram para o abate é fêmea. Já caiu comparado com maio. Maio foi 54%, agora foi 52%. Quando você olha historicamente, olhando para o ano de 24, olhando para o ano de 23, foi em torno de 36%, 37%, Antônio.
Então a gente vai ter menos animais vindo para o segundo semestre, proveniente menos olhando para a fêmea. Confinamento, Antônio, 40 dias atrás, 30 dias atrás era uma coisa. Boi magro bem aquecido, só que o boi era R$25 acima. Era R$20. Pega um boi de R$20, vezes um boi de 20 arrobas. Nós estamos falando de R$400 a mais. Então quer dizer que o boi futuro caiu R$400 por boi. A conta do confinamento, mesmo com a entrada do milho agora, Antônio, no mercado, o milho mais barato que faz uma diária hoje dentro dos boitel, próximo a 14, uma engorda a pasto, a engorda na fazenda, hoje você consegue fazer a próxima de 12,80, operacional, mais ração. Já teve muito mais caro. Já teve mais caro. Aqueles boitel que você está ouvindo aqui, muitas vezes você ligou aí, ele ainda não está com essa diária de 14, é porque ele está trazendo um milho um pouco mais caro do primeiro semestre do ano. Mas logo, logo ele equaliza essa arroba. Então, a arroba produzida hoje no Goiás, de 230. Para uma venda futura, de novembro, outubro, de 290. Então, olhando hoje, Antônio, o mercado não está tão aquecido mais. Tanto em volume de animais e a exportação para o segundo semestre. Nós consomemos mais ou menos carne dentro do Brasil. Mais carne, há uma demanda para fim de ano. Então, todo movimento de taxação, ele impacta o mercado e por isso que o preço caiu. Mas tem frigorífico, Antônio, tem região que nem atende os Estados Unidos, vaca, região que está no Tocantins, frigorífico que atende o mercado doméstico, abaixou R$25 o preço da vaca. Então, há um movimento também especulativo. A carne na gôndola do supermercado, Antônio, ela não caiu, Antônio. Proporcionalmente, 7% igual o boi caiu. E aí, tem um detalhe, disso tudo que você está falando está tudo certo, tudo bonito, tudo perfeito. Mas nós temos aí a nossa economia interna. O problema é a nossa economia, é a população ter dinheiro para comprar carne. Esse é um problema que... Esse é um baita de um problema. Que ele agrava ainda mais se caso a gente tiver uma elevação dessas taxações, dessas sanções. Que está passando tudo. Então, assim, o governo, em outras palavras, também viu o atual momento, até algumas pesquisas eleitorais soltou que após essa taxação parece que ele melhorou a visão dele. Ninguém fala mais do IOF. Acabou. Existe mas o IOF. O IOF vai chegar. Mas isso dói no bolso da dona de casa, de todos nós, o IOF. Opa, mas tem outra aqui. Ninguém fala mais do INSS. Cadê o INSS? Ninguém fala. Então, há uma cortina de fumaça, entendeu? O boi de piranha está aí, que agora é a taxação. E aí, moçada, várias medidas estão passando na calada da noite e aí dificultando e apertando a sua conta. Então... quando você fala em cortina de fumaça, é a mesma coisa. Que tem uma fumaça querendo entrar aqui dentro e a gente está com o ventilador ligado para lá, empurrando essa fumaça. Mas pode ter certeza, ela vai entrar aqui dentro. Então, o ventilador não vai segurar. Essa é uma conta interessante. E aí a gente roda o Brasil, Antônio. Eu não posso também pensar e olhar. O cenário do mercado mudou, Antônio, olhando para o ciclo pecuário, para uma oferta, um abate grande de fêmea, falta de bezerro, não mudou, concorda? Isso não alterou o cenário. Não alterou assim para valer, não. Não, não teve alteração. A alteração foi que um grande player, que aí dificulta a economia brasileira, e a gente tem todos aqueles fatores. Mas o cenário básico de fundamento da pecuária não mudou, Antônio. Então, se não mudou, eu vou estar palestrando em Catalão, sexta-feira aí, dia 25, às 12 horas, falando sobre o mercado. Eu não posso levar também uma notícia pessimista. Eu tenho que olhar e fazer números e analisar os números. O fato é, hoje estamos pressionados, você que faz a recria, você que faz uma engorda, seu capital não é dinheiro, seu capital é arroba. Se o boi caiu, reposição também teve correção. Você observou que na nossa prosa anterior, que foi bem menor a correção da reposição, né, Antônio? Mas aí tem um detalhe muito interessante nisso tudo. Gestão. Vamos sentar, fazer conta que muita gente não gosta de fazer e quando pega a gente de surpresa, é isso que acontece. Exatamente, meu amigo. Acho que esse é o prato-chefe aí. A cortina de fumaça também está nisso. Muitas vezes a gente não quer olhar para dentro do nosso negócio também, entendeu? É isso aí. Ô, Ronald, mais uma vez, muito obrigado. Você que tem dúvida, entra em contato com o pessoal da Pátria Agronegócio. Eles podem não ter a solução, mas eles mostram vários caminhos para você. Obrigado, Ronald. Obrigado você. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.